Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Né? Falando aqui um pouco da numerologia e espiritualidade para 2024. Né? Então vamos lá, né, pessoas? Falando aqui de 2024, a respeito dessa energia do Brasil, né? A respeito dessa energia política no Brasil, né? As disputas políticas, os caciques, né? As questões de justiça, né? Elas, que é uma coisa que vai pegar muito forte, vai ser justamente o que eu exijo do outro, eu coloco em prática. Né? Então, algo que vai ser muito forte no Brasil em 2024, vai ser a gente pensar no contexto político, a respeito de, mas eu tô brigando com o outro, eu quero o meu direito, eu quero que seja assim, eu quero que seja assado, eu quero que seja de tal maneira, eu torço por tal coisa. Beleza. Então vamos dizer lá que você torce, que, né, vou dar um exemplo aqui mais prático, né, pessoas. Ah, a gasolina não pode custar X, não pode ter tanto de aumento. Tudo bem. A gasolina não pode ter tanto de aumento, porque se a gasolina aumenta muito, né, isso influencia em todo o cenário econômico, isso influencia em todo o processo, né, no qual a gente paga mais por tudo, né, porque a gasolina mexe com a questão dos transportes, mexe com a questão da distribuição de alimentos, de produtos, com a distância onde as coisas chegam ou não, etc, etc. Né? Então, quando a gente pensa nesse aumento da gasolina, a gente tem isso. Ok. E as pessoas querem brigar e acham ruim quando a gasolina aumenta. Ok. Mas, assim, as pessoas não brigam com a mesma intensidade quando um político lá vota né, o vale paletó. As pessoas não brigam com a mesma intensidade quando elas olham lá, mas o político lá, os deputados, sei lá, quem fez lá a lei XYZ, eles têm direito a tantos litros de gasolina por mês. Né? E aí, assim, e aí vamos lá, né, só para entender, né? Algo vai ficar muito em voga agora, e, e é o momento de se pensar a nível coletivo, sim. E veja bem, quando falamos de nível coletivo, isso vai pegar em 2024 no Brasil, não é para um partido político A, B ou C. Entender que as regras, as melhorias, a consciência de grupo, ela precisa acontecer. Então, quando um deputado, quando um senador, quando um governador, quando um vereador, um prefeito, ministros, né, e também, né, presidente, vice-presidente, né, e seus secretários, enfim, e todas aquelas pessoas ligadas ao poder, quando estes grupos ou este grupo tem algum tipo de vantagem, né, essa vantagem, ela não é daquele partido político, ela é da outorga daquele cargo. Está, né, mais do que na hora dos brasileiros começarem a entender que quem coloca esses representantes lá? Quem que tem o direito de exigir que esses representantes, de fato, ponham a mão na massa? E aí a gente tem uma coisa muito clara agora no Brasil, tá? Que vai ser justamente esse pensamento em 2024 do político profissional, né? Isso agora vai ser algo que vai começar em 2024,
Brasil, né? Vai ser um movimento, vai ser uma onda, claro que isso não se desdobra tão rápido assim, porque vai ter um efeito agora, vai ter um efeito em 2026, na próxima eleição, vai ter, né, e depois vai ter outro desdobramento, possivelmente para 2030, né, falando em termos de Brasil. O que importa para nós é entender que existe um movimento que começa agora, 2024, vai acirrar os ânimos, alguns partidos, alguns grupos políticos, né, que são aliados vão se dissolver. Então, a gente vai ver que de novo, essa questão da dinâmica da ideologia de um determinado grupo, isso vai quebrar. Muito possivelmente, o antagonismo entre sul, sudeste, né, sudeste, nordeste, sul, nordeste, né, centro-oeste, vai ficar mais acirrado também. A verdade é que a gente vai ter aí dissidências políticas, porque a gente vai começar a enxergar mais claramente no Brasil que a questão dos direitos políticos, né, e é um dos problemas do brasileiro, né, porque o brasileiro adora ver as vantagens, mas não vê com o mesmo entusiasmo os seus deveres, né. Então, todo mundo gosta muito de exercer seus direitos, mas não gosta de falar dos seus deveres. E algo agora que vai ser exposto ostensivamente para todo o cenário brasileiro, vai ser justamente essa questão do que é o dever e o direito de cada um, e de que você só pode realmente exercer, né, o seu direito quando você está praticando os seus deveres. E a mesma coisa acontece, né, com a questão do voto, né? Eu só posso exigir de alguém que eu coloquei lá, né, a partir do momento que eu também observo os efeitos, né, da manifestação desta pessoa para comigo, né? A questão dos políticos profissionais também, né? Na verdade, aqui no Brasil, a gente tem esse cenário do político profissional, pessoas que se especializam, né, para estar ali exercendo essa função de se candidatar, de ocupar um bloco, de viver de uma determinada forma e de gerar uma certa ostentação por meio disso. E, e, e a questão, né, também das leis que envolvem os políticos. Uma das coisas que vai pegar é que começa em 2024, né, até por conta da entrada do Plutão em Aquário, vai demorar um tanto, mas daqui a 20 anos o Brasil vai ter passado por uma reformulação nesse sentido, né? Mas a gente vai começar agora com muita força esse entendimento, essa percepção de que se a pessoa que está lá, ela pode ser um político profissional, mas se ela é um político profissional, ela tem que corresponder e ser exigida da mesma forma. Ela não pode ser só profissional para ser eleita. Ela tem que ser profissional para ser eleita e para exercer o seu cargo profissionalmente. E ela, inclusive, vai ter direito ao tal do vale paletó. Mas, assim, esse vale paletó, esse vale gravata, esse vale, sei lá, puta que pariu que seja, né? Isso outorga para os nossos políticos o quê? Né? O que é cobrado em troca disso? Então, em termos de direitos e deveres, tanto dos políticos quanto, né, dos não políticos, dos votantes. E a gente vai ter uma coisa agora que também vai ser muito significativa, embora a nível planetário, mas no Brasil isso também vai ter um reflexo, né? Falando aí do nosso ano 8, né? 2024, que é muito essa questão de que quem exerce o poder, né, é a pessoa, é o grupo a qual a pessoa representa, né, ou
é a pessoa que representa aquele grupo que exerce o poder em nome de um coletivo. Quando a gente fala de um coletivo, não é só aquele grupo, mas por exemplo, né? Quando se fala do agronegócio, né? Ok, o agronegócio e a soja, né? A soja é um mercado, a soja é um produto dentro do agronegócio, mas não é o único. Né? Quando se fala do agronegócio, também se fala da pecuária, se fala da criação de gado, né? E aí tem todo aquele questionamento a respeito de quanto paga, quanto ganha, quanto lucra, né? E o direito à propriedade, e as propriedades produtivas, de X, Y, Z, né? E, de fato, eu acho que é muito importante se ter um entendimento de que cada um tem que ter o direito, né, de X, Y, Z, de explorar e de enriquecer. Ok, mas cada vez mais pensando no coletivo, né, o quanto uma pessoa enriquece individualmente, mandando, desmandando e comprando propriedades e vendendo e fazendo X, e fazendo Y, fazendo não sei o que lá, né? E todo mundo que está ali trabalhando anos e anos e anos e anos, e anos, pessoas que às vezes trabalham 30, 40 anos, chegam no final da vida, tem uma aposentadoria de 1.100, 1.200, 1.300 reais por mês, né? Aí fica a pergunta, é justo É justo para uma pessoa trabalhar 30, 40 anos e, ao final da vida, ter uma aposentadoria de mil e poucos reais, sendo que o seu contratante tem, muitas vezes, algo infinitamente maior, né? Então, essa questão dos direitos, essa questão do que é o retorno para cada um, né? O retorno do que se planta e o retorno do que se colhe. Então, a gente pode ver que no Brasil, em 2024, essa questão, sobretudo pragmática, política, vai vir à tona, vai ser muito forte. Talvez até já seja mais forte, mais significativa, pelo menos em termos de bastidores, do que foi em 2022. A gente precisa lembrar que o ano 8 também é o ano da verdade, né? Então, assim, o que é a verdade para cada um, né? O que é verdadeiro, né? Qual é a verdade que você representa? Qual é a verdade que você sustenta, né? Então, se o que é verdadeiro, inclusive para a política, né, não for sustentado, isso significa que todos nós somos, né, notas de três, né? São as pessoas mais falsas que nota de três, pessoas que não estão vivendo a sua a sua verdade, você está vivendo a verdade de quem? E aí a mesma coisa que a gente falou do agronegócio serve para a religião, né? Sobretudo no Brasil. E a gente vai ter, já estamos tendo, né? Mas a gente vai ter no Brasil também, enfim, essa questão ideológica da religião vai se tornar muito forte, não só para 2024, como também para 2025. Isso vai ser fodástico, a verdade é essa. Vão ter aí talvez alguns níveis de conflito, receio, né, mas é muito provável que vamos ter, né, proporcionalmente, né, mortes, né, vão ter pessoas que vão acabar morrendo por conta de conflitos, mais do que políticos, conflitos religiosos. O Brasil também, nesse sentido, hoje, é um pouco um barril de pólvora, porque à medida que mistura política e religião, a gente tem um fanatismo de um outro extremismo, né, numa outra vertente. Então, quando você junta esse fanatismo religioso com o extremismo político, né, via de regra, isso não é uma mistura, né, muito louvável. E, junto com isso, a gente ainda vai ter uma questão agora, né, ficou bastante evidente
agora nesse último episódio, nos últimos episódios, tanto no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo, né? Mas a gente vai ter as questões climáticas e tem uma coisa, por um lado, muito boa nessa questão climática, né? Não que eu esteja torcendo, lógico, pela desgraça das pessoas, né? Pelo amor de Deus, né? Nunca, né? Mas, quando algo acontece nesse nível coletivo, é que a gente vai ver realmente qual é a real dos nossos políticos. É quando a gente vai ver qual é a real das nossas ditas igrejas e religiões. E aí vamos fazer só um adendozinho aqui, né? Olha aí no seu bairro, né, sobretudo as pessoas que foram atingidas, né? Olha aí no seu, lógico, isso falando em termos de sul para baixo, né? Sudeste para baixo, São Paulo para baixo, né? Quando a gente fala das questões para cima, né? Da Bahia para cima é mais a questão da seca, né? Mas vamos lá, né? O que acontece até agora, né? Mas vai ter umas mudanças aí. Mas o que acontece? Quando há uma enchente, quando há uma tempestade, quando a gente fica 3, 4, 5 dias sem energia elétrica, quando a gente tem problemas de hospitalares, quando a gente tem problemas com a saúde, quando a gente tem questões de, né, e agora com tudo isso, né, vamos imaginar aqui problema com rato, problema com barata, problema com doença, quando a gente tem né, pode ser gripe, febre amarela, chikungunya, né, e suas, né, todas as variáveis aí dentro disso. E aí? Onde está o seu político? Onde está o seu padre, o seu pastor evangélico? Onde está o dirigente da casa espírita? Onde está, né, seja lá quem for? Né? E aí vem a pergunta, sobretudo para os políticos, né? Ué, o sujeito é político profissional para se eleger, mas ele é político profissional para exercer o direito do povo, para enfiar o pé na lama lá e ajudar e estender a mão para alguém? Ou isso só acontece quando ele está tirando foto e fazendo filmagem para YouTube, Instagram, ou seja lá o que for, rede social, para angariar a volta? Então, algo que, apesar de ser muito cruel, muito frio, mas é a verdade, né? Eu digo que vai ser muito verdadeiro isso agora. Agora, e no Brasil, sobretudo, nesses próximos 20 anos. Né? Claro que em cada país isso vai se desdobrar de uma forma diferente. Mas, no Brasil, algo que vai ser bastante interessante é o começo dessa consciência, o despertar dessa consciência de que o político ele pode ser profissional, ele pode ganhar muito bem. Talvez até faça muito sentido ganhar muito bem. Mas esse ganhar muito bem também dá a ele a condição de ser exigido, cobrado e podemos até dizer, né, ser responsabilizado por aquilo que ele faça ou deixe de fazer. E vem uma pergunta, será que o político que está cuidando ali do agronegócio, né, será que o político ali que ajuda os fazendeiros, e tá tudo certo, ele está fazendo a função dele. Mas quando tem uma tempestade, quando tem problema de saúde, quando tem problema de abastecimento, quando tem, enfim, né, todos os outros problemas com a energia elétrica, quando tem todos os outros, ele só cuida do agronegócio, esse político ele não pode ser cobrado por outras coisas, ele está lá só defendendo este eixo. Quando o político ele tem uma consciência do coletivo e quando o político tem uma consciência só do grupinho dele. Então, uma das coisas que vai começar, já está acontecendo, né, e a competência, né, porque, de novo, essa competência do que é das prefeituras, essa competência do que é do governo, essa competência do que é do governo federal, isso também vai ser, né, digamos, ou começar a ser reavaliado agora em 2024 e gradualmente nesses próximos, podemos dizer, 6 anos, vai ser algo que vai ter aí uma evidência
né, vai ficar em evidência de modo significativo e, né, eu prefiro acreditar, né, fazendo uma previsão aqui, eu prefiro acreditar que a gente vai ter aí 3 a 4 anos ainda de ajuste, né, e que depois disso, mesmo passando por muitos perrengues, e provavelmente a gente vai ter no Brasil muitos níveis de conflito. Vai ser, provavelmente vai ser um pouco pior do que a gente teve entre 2020, né? Aliás, perdão, vai ser um pouco pior do que a gente teve entre 2018 e 2022, né? A gente vai ter agora em 2024, 24, 25, alguns níveis de conflito muito acentuados, mas é aquele negócio. Quando as pessoas que não foram ainda atingidas por nenhum problema começarem também a ser atingidas, e quando os problemas do meu vizinho começarem a bater na minha porta, e eu entender que eu preciso ajudar o meu vizinho para que o problema dele não contamine o meu quintal, aí provavelmente vai ser mais fácil, mesmo eu não gostando do meu vizinho, eu ir lá e ajudar o cara, né? E o mesmo acontece com as religiões, o mesmo acontece com o time de futebol, o mesmo acontece, não inteiramente, mas até certo ponto com a questão política, né? E a gente vai ter muito racha político em 2024, vai ser talvez o período dos mais delicados no Brasil, né? Que essa coisa da maneira do exercer o poder vai abalar vários níveis estruturais e a estrutura como um todo, né? Basicamente isso. E uma outra coisa também que vai ser bastante questionada no Brasil, ou vai começar a se questionar, né? Também a entrada e saída de refugiados, né? Não é o caso, eu digo que não é exatamente o caso de São Paulo, né? Mas a gente vai começar a questionar no Sul e no Nordeste, sobretudo, a entrada, a saída, a chegada de pessoas de outras etnias, de outros blocos e de outros países. Até porque, com todo o cenário mundial, é mais do que natural, né? Pensando em termos de representatividade do Brasil, vai ser mais do que natural que a gente receba, né, tantos quantos refugiados, né? E aí a grande questão é que as pessoas, né, têm consciência do meu lugar, mas elas ainda não entendem que o que acontece com o outro afeta o lugar aonde eu moro, o lugar aonde eu estou. Então, essa ideia do lugar ao qual eu pertenço, embora ela seja muito bonita culturalmente, né, mas é um movimento a nível mundial, né? Então, em Aquário, vai quebrar esse pensamento, né, de que a minha cultura é a principal, é a única e a absoluta. Ela pode ser única, mas absoluta não é. E esse é o papel principal do Plutão em Aquário, a energia de 2024, né? E é uma frequência de 2024 sendo um ano 8, vai afetar todo o sistema, basicamente todo o sistema político e toda a consciência de direitos e deveres, sobretudo dentro do sistema, né, político brasileiro, né? Enfim, falando aí de ano, ano 8, né? Tem muito mais coisa para falar, né, gente? Mas, enfim, para esse momento é o suficiente, a gente vai soltar mais coisas depois. Enfim, vamos que vamos. Né? Tem um ano inteiro aí pela frente aí, né? Vamos nessa. Bom dia, boa tarde, boa noite.